Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Estudo de caso, os malefícios de um marmoteiro. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tranquilo? Muito bem, antes de nós começarmos, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e aqui você vai achar o link de todas as nossas redes sociais e também do meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tem interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa. E aproveitando, eu faço uma pergunta para você. Você tem interesse em conteúdos de Umbanda especificamente sobre isso? Se a resposta for sim, então eu te convido a conhecer o novo perfil que eu criei no Facebook, onde falo apenas de Umbanda. Se você tiver interesse, procura aí facebook.com/leoumbanda, tudo junto. É simples assim, você me acha, é só mandar uma solicitação de amizade que eu te aceito. A não ser que o seu perfil seja fake, fake eu não aceito. Mas seja quem for, mandou solicitação, será bem-vindo, tranquilo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um caso muito problemático e infelizmente não tão raro quanto eu gostaria, que são os malefícios que uma pessoa marmoteira causa. E talvez você esteja se perguntando, mas o que é isso, uma pessoa marmoteira? Eu vou te explicar. Na linguagem de terreiro, nas gírias de terreiro, marmoteiro é toda pessoa que ou não sabe aquilo que faz e, portanto, faz coisas muito absurdas, ou pessoas que propositalmente se utilizam da religião para ter vantagens pessoais. São falsos religiosos que veem na religião uma escada para que eles possam chegar àquilo que eles desejam. Infelizmente, esse tipo de pessoa tem em todas as religiões e a Umbanda, óbvio, não é exceção. As ações dessas pessoas causam pelo menos impacto em dois campos distintos. Primeiro, em relação à imagem da religião. Esse tipo de gente acaba com a imagem da religião, porque tem atitudes e comportamentos nocivos. E em segundo plano, esse tipo de pessoa também acaba trazendo muita dor de cabeça para os consulentes que eventualmente venham a cruzar o seu caminho. Para poder ilustrar tudo que eu quero trazer nessa reflexão, eu vou contar para vocês um caso que eu vi recentemente num grupo do Facebook sobre Umbanda. Uma moça foi lá, fez um relato e eu acho que ele se encaixa muito bem nessa temática. Então eu vou contar aqui para vocês de forma resumida a história, que é mais ou menos a seguinte. Uma moça estava com algum problema em relação à sua companheira. Elas eram namoradas e alguém indicou um terreiro para que ela então fosse lá tentar resolver esse problema. Então ela entrou em contato com o dirigente, explicou a situação e o dirigente falou: olha, para esse tipo de trabalho aí, a gente tem que fazer uma sessão específica para você. E esse tipo de trabalho é um trabalho pago, então venha você, traga a sua namorada, custa X, e a gente então vê o que dá para fazer. E ela então, naquele desespero de resolver o problema, que eu sinceramente não sei qual é, ela então combinou, fez o pagamento e no dia e hora combinada, foi lá com a sua namorada no terreiro. Assim que ela chega no terreiro, a primeira coisa estranha que ela nota é que o dirigente está sozinho. Um terreiro grande, mas não tinha mais ninguém com ele, só eles. E quando ele então vem cumprimentá-las, ela nota uma segunda coisa estranha. Ela vê que ele olha a namorada dela de cima e embaixo e tinha aquela malícia no olhar. Parece que ele se interessou pela moça, achou ela bonita. Foi um fato estranho. Mas uma pessoa educada, atenciosa e prestativa, conversa vai, conversa vem, chegou o momento do trabalho espiritual. Ele então supostamente recebe uma pombagira e ela então esperando que ambas fossem conversar com a entidade, para surpresa não. A entidade chama apenas a companheira, aquela que ele olhou de cima e embaixo. Leva ela lá para um canto do terreiro e fica 1 hora conversando com ela. Mas mesmo estando à distância, a que ficou conseguiu escutar algumas coisas.
E essas coisas que foram ouvidas a deixaram completamente atemorizada. Ela viu, por exemplo, a entidade dizer que ela, a que ficou, estava traindo, mentindo e enganando a outra. Ela ficou com o coração transtornado, porque, segundo ela, era absolutamente mentira. E o problema que as levou até o terreiro sequer foi abordado. Depois de 1 hora de consulta, ela então aguardando, pensando, bom, quando for a minha vez, então eu vou lá saber dessa história, ela escuta a entidade dizer para a moça com quem ela conversava: ah, mas você é tão bonita, é tão jovem, você tem tanta luz, tanta energia, seu caminho é muito alegre, volta outras vezes. De preferência venha sozinha, porque você vai poder conversar comigo melhor, abrir o seu coração sem preocupação. E de repente o trabalho termina. A que ficou não teve o direito de conversar com a entidade. Ela saiu do terreiro profundamente aborrecida, mas quando elas chegaram em casa, houve uma briga muito grande, muita discussão, e elas então resolveram romper o relacionamento. Aí essa moça, que presenciou tudo isso, que não teve a oportunidade de conversar, foi até o Facebook e fez ali um comentário contando a sua história num misto de revolta e desabafo, culpabilizando esse dirigente pelo término do seu relacionamento. Essa é a história. Agora vamos colocar alguns pontos importantes, né? Primeiro de tudo, Umbanda é gratuidade, Umbanda é caridade. Ah, mas o terreiro não sobrevive de caridade. Sim, o terreiro pode pedir doações, o terreiro pode fazer bazar, o terreiro pode fazer feijoada, o terreiro arruma um jeito de sobreviver que não seja colocando preço nas atividades espirituais. Então, o primeiro ponto de alerta: você foi num terreiro e estão falando para você que tem que pagar, sinal alerta. Ah, Léo, isso significa que o terreiro é ruim? Não, mas significa uma porta aberta para o precipício. Então, é um sinal de alerta grande. Cobrou, já fica com o pé atrás. Outro ponto importante: quando elas chegam no terreiro, o dirigente está sozinho. Isso é estranho, hein? Por quê? Para que seja feito um trabalho espiritual, é preciso que haja uma corrente. Então, ainda que seja apenas um médium a incorporar, ele tem no mínimo que ter um apoio de um cambone. E para fazer um trabalho legalzinho, eu diria no mínimo 4 a 5 pessoas dando suporte, doando energia, mantendo-se em oração, cantando ponto. Umbanda não se faz sozinho, Umbanda é coletividade. Então chegou no terreiro, só está um dirigente, outro sinal amarelo. Estranho, hein? Depois, mais um ponto, que chamou a atenção. O dirigente corre o olho na namorada de cima e embaixo e fica com aquela malícia no olhar. Mais uma questão muito bizarra, né? Por quê? Ainda que ele tivesse achado a moça muito bonita, ele está num terreiro. O terreiro é um espaço sagrado. Não é um local em que você deva ir para ficar alimentando pensamentos de natureza sexual. Então, o simples fato dela ter percebido essa malícia no olhar já mostra claramente que ele não era uma pessoa comprometida com a fé. Porque se fosse na rua, tudo bem. Mas lá dentro do terreiro, então, e é o dirigente, hein? Então, você já imagina o que não acontecia, com o resto das pessoas. Então, mais um ponto ali é importante a ser considerado. Logo, então, vem o trabalho. Ele incorpora uma entidade, uma pombagira, ok, entre aspas, porque eu duvido que ele incorporava mesmo, mas, enfim. E aí vem outra coisa bizarra, Ao invés de conversar com as duas, já que era um problema que envolvia ambas, não, a entidade chama uma lá para o canto, e quem que ela chama? Aquela quem ele correu o olho de cima e embaixo. Passa 1 hora conversando e não dá a mesma chance para a outra que ficou. Estranho, né?
No mínimo, para ser muito justo, a entidade tinha que ouvir ambas, né? No trabalho não foi feito para elas. Então, como que assim vai conversa só com uma e deixa a outra ali chupando o dedo? Mais um ponto problema. Depois, ela então ouve a entidade dizendo coisas mentirosas a seu respeito. Olha, esse é um ponto que só isso já derruba tudo, né? Porque ainda que tudo aquilo que a entidade disse, ainda que tudo aquilo fosse verdade, não é papel da entidade fazer esse tipo. A entidade não é fuxiqueira, não é fofoqueira. A entidade não vem para a Terra para acabar com o relacionamento dos outros, para jogar terra na vida dos outros. A entidade vem para consolar, esclarecer, amparar, direcionar, não para fazer fuxico. Então, ainda que tudo isso fosse verdade, esse é um problema do casal. O casal que se vire para resolver, a vida é delas. Então é simplesmente inconcebível alguém ir no terreiro e, em vez de escutar uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma palavra de direcionamento, escutar mentiras a seu respeito, agressões, e sem ter tido o direito de, pelo menos, dizer o seu lado da história, né? E aí, quando elas chegam em casa, o pau quebra, discussões e o relacionamento se rompe. Aqui é preciso considerar um ponto importante. Esse relacionamento só se rompeu porque ele já estava frágil. Já havia muitas fissuras no relacionamento entre ambas. Porque onde já se viu? Eu estou aqui com a minha esposa. A gente visita um terreiro. Aí chega lá uma entidade para conversar com ela. A entidade fala que eu estou traindo. Então, ela confia mais naquela pessoa que ela nunca viu na vida e que diz que está incorporada do que comigo, que estou com ela há 15 anos juntos. Então, já tinha alguma coisa muito frágil nessa relação. Mas óbvio que essa fragilidade foi explorada por esse comportamento nocivo que esse dirigente teve. Então, esses são os principais pontos que, no meu entendimento, merecem as nossas reflexões, e por isso eu fico alerta. Observa tudo isso que eu mencionei nessa reflexão, e aqui eu vou fazer um condensado. Primeiro, você vai num terreiro fazer um trabalho, tem que pagar sinal amarelo. Chegou nesse lugar, dirigente está sozinho, outro sinal amarelo, Umbanda é comunidade. Chegou ali, percebeu uma malícia, uma conversa estranha, uma coisa esquisita na fala do dirigente, mais um ponto, mais um sinal amarelo a se considerar. A entidade está falando coisas mentirosas a seu respeito, esquece, não tem nada espiritual ali. Isso é mau caratismo. Isso são pessoas que se aproveitam da religião para os seus interesses. Ficou, sem que eu tenha que entrar diretamente no tema, ficou alguma dúvida para vocês que estavam ouvindo qual era o interesse do dirigente? Acho que não, né? É óbvio que ele estava de olho na moça. E o que ele fez ali? Primeiro ele diz, a sua namorada não presta, ela está te traindo, ela está te enganando. E depois ele vira para ela e fala, mas você é linda, você é maravilhosa, você tem luz, você tem isso. Então, ele estava jogando terra nessa relação e inflando o ego dela por outro, por interesse, para ver se conseguia tirar ali alguma casquinha, se rolava alguma coisa. Então a gente tem que ficar atento a isso. A espiritualidade é nossa, a religiosidade também é nossa. Mas se a gente não fica atento a esses sinais, a gente acaba em cada beco dessa vida que a gente só vai quebrar a cara. Então, esse tipo de tranqueira, esse tipo de mau caráter, esse tipo de pessoa que usa a Umbanda para fins pessoais, sempre vai existir. E eles vão ter que prestar conta disso um dia a Deus. Mas nós, enquanto aqui na Terra, temos também que ser vigilantes em matéria de fé. Não entregar a nossa fé, a nossa vida, a nossa cabeça na mão de qualquer tranqueira que aparece por aí. É simples, gente. Eu já falei isso em muitas reflexões aqui. Um meme que tem no Facebook. Se você não controla a sua mente, alguém vai. E alguém vai mesmo, seja desse plano ou do outro. Então a gente tem que estar sempre vigilante, tomar muito cuidado com o lugar que a gente vai, com o tipo de terreiro que a gente frequenta,
com o tipo de orientação que a gente recebe, porque a Umbanda sempre foi uma religião de paz e de amor. Mas ela tem muitos aproveitadores, como, aliás, existem em todas as religiões. É do ser humano. A gente tem que lidar com isso. É a realidade, não dá para fugir. Então, se eu não posso contar 100% com o outro, pelo menos que eu consiga contar bastante com mim mesmo. E com isso eu já me livro de muita enrascada nessa vida. Tá bom? Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.